Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana voltando às origens. Quem aqui lembra quando eu falava de um filme por semana? Esse era o intuito do podcast quando ele começou, por isso que ele tem esse nome. Se vocês voltarem lá pelas primeiras semanas, pelos 10, 15 primeiros episódios, era assim. Aí veio a pandemia e aí tudo foi para aqueles lugares, né? Tudo ficou muito confuso e aí o podcast também ficou confuso. Mas estamos aí, de vez em quando eu faço um episódio focado em um único filme. Eu espero que a duração dele seja relativamente curta, porque eu tô gravando ele no sábado de manhã. São 7 horas da manhã agora. Acordei cedo pra vocês, meninas. E eu vou editar esse podcast, vou lançar ele antes do almoço, porque eu tenho outras coisas pra fazer no fim de semana, porque não é fácil a vida do trabalhador brasileiro, né? E a gente só tem os dias do fim de semana pra ajeitar a vida, ainda que eu tenha os 2 dias do fim de semana, tem gente que não tem nem isso, né? Mas enfim, vamos lá. Esses dias aqui em Bauru teve um vendaval, que foi um negócio meio horroroso, assim, de ver. Eu tava no trabalho quando aconteceu, a gente ficou horas sem energia. Enfim, tá tudo bem, aqui em casa tá tudo bem, não aconteceu nada. Algumas pessoas próximas tiveram alguns danos materiais, mas tá todo mundo bem. Sei lá, essa situação toda me deixou bastante assustada. E aí, quando eu tive um tempo à noite, assim, pra relaxar, eu falei, não, eu quero ver um filme que vai mudar a minha vida. Não quero ficar vendo filminho besta, lançamento da semana do streaming, que eu acho que vai ser uma coisa divertida, 3 estrelas divertido. Não, eu quero um filme que vai mudar a minha vida. E aí eu fui pesquisar no meu acervo pessoal de filmes, né? Também conhecido como meu HD externo, que é onde eu tenho uma coleção de filmes, assim... Tem filme que tá lá faz 10 anos, gente, sem brincadeira. Até mais, né? Porque 10 anos agora é 2015. 2015 foi ontem, foi o ano que eu me mudei pra Bauru. Então eu acho que tem filme que tá lá desde, sei lá, 2012, 2013. Que eu tô falando que eu vou ver e nunca vejo. E daí eu me deparei com Um Corpo que Cai, ou Vértigo, que é o título original dele. Um filme de 1958 do diretor Hitchcock. E de fato, meio que mudou minha vida. Então eu estou aqui pra falar com vocês sobre. Esse episódio não vai ter spoilers. Quando eu faço episódio de um filme só, às vezes eu boto uma parte de spoiler no final. Mas o que eu quero conversar aqui hoje, eu acho que não entra tanto no território de spoilers, porque eu não quero falar tanto sobre o filme, sobre teorias, mas eu quero falar da importância dele, do impacto que ele teve em mim. E convencer vocês a assistir o filme. Eu sei que muita gente já deve ter visto, eu tô atrasada nesse trem do hype. Mas, mesmo assim, eu sei que várias pessoas não viram. E então quero enaltecer o filme por aqui. E trazer curiosidades, porque não tem nada que eu gosto mais do que um punhado de curiosidades completamente aleatórias e triviais. É um ótimo jeito de quebrar o gelo com pessoas que você não tem intimidade. Eu, como pessoa introspectiva e tímida, que eu não gosto de interagir muito, é assim que eu funciono. Tem os passarinhos que estão cantando lá fora, que eles podem aparecer aqui eventualmente. E eu vou deixar, porque eu tô achando bem aesthetics de uma manhã do interior. Então, enfim, vamos lá. Talvez eu alterne entre chamar ele pelo título em português e pelo título em inglês, por questões de fluxo de pensamento mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho um roteiro mais ou menos. Na verdade, eu tenho um roteiro de pautas, que é uma coisa que eu não fazia muito tempo. Mas não é um roteiro que eu estou lendo, como eu fazia no começo desse podcast. Então, vamos ver o que vai sair desse experimento. Um Corpo que Cai, ele tem o rolê de ser um filme muito bem falado. Eu acho que eu nunca ouvi alguém falando mal dele. Eu conheço algumas pessoas que não gostam tanto, mas mesmo assim elas admitem que é um filme bom e é um filme importante. É um filme que ele tá em várias listas de melhores filmes de todos os tempos, de vários lugares. Ninguém nega a importância dele. E quando você pega um filme desses, é um grande fardo, por assim dizer, de expectativas, né? Você olha isso e fala, tá, vou ver esse filme, qual é que é. E aí muita gente se decepciona, porque acha que vai ser um negócio muito fora da casinha, ou um negócio muito uau, e acaba assistindo com a cabeça atual, a cabeça de 2025. E a gente tem que pensar, sempre quando é um filme de mais de 10 anos, eu ouso dizer, não precisa nem ir tão atrás assim, mas sempre quando o filme tem uma certa idade, a gente meio que precisa se colocar naquele lugar, naquela época, o que estava acontecendo. Então, como era o mundo em 1958, né? Era essa época que estavam começando
os movimentos de cinema novo, na Europa principalmente, em outros lugares. Em Hollywood demorou ainda uma década para as mudanças, né, de fato chegarem enquanto manifesto, mas as coisas não existem num vácuo, né? O pessoal tava vendo que não dava mais para fazer cinema como 10, 20 anos antes, por mais que as pessoas queriam coisas específicas da experiência, da fantasia do cinema, nem tudo funcionava mais tanto. Mas ao mesmo tempo, em Hollywood, né, porque querendo ou não, O Corpo que Cai é um filme norte-americano lançado no contexto dos grandes estúdios hollywoodianos, naquela época ainda tinha o Código Hays, que não era exatamente uma censura, mas era um guia de boas práticas no cinema, que você deveria fazer aquelas coisas para não correr o risco do seu filme ser barrado, censurado, impedido de circular. Então, assim, não era uma coisa que estava censurando, mas meio que falava, olha, você tem que fazer isso, senão você vai ser censurado. E acabava sendo um guia informal, assim, de todos os filmes que lançavam. Eu fiz um episódio do podcast só falando sobre o código, o que ele detalhava, qual foi a vigência dele e tal. É o episódio 146. Ele é do começo de 2023, mas é um assunto histórico, então não tá desatualizado. Só que no final dos anos 50, o pessoal tava meio que largando um pouco de mão do Código Hays, de um jeito assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E O Corpo que Cai tem uma coisa muito interessante, porque ele foi um dos primeiros filmes hollywoodianos, eu acho que ele é o primeiro, onde existe uma pessoa que comete um assassinato, e essa pessoa não sofre punição nenhuma. E parece que houve uma pressãozinha pra ele adicionar, assim, sei lá, um personagem ouvindo rádio onde teria uma punição pra esse personagem. Mas o Hitchcock lutou pra não inserir isso no filme e acabou não ficando no corte final. Eu acho que ele aparece como uma cena extra, uma cena alternativa, talvez em DVD, talvez em algumas regiões tenham lançado, mas depois cortaram porque tinha muito disso. Até hoje, né, tem os cortes específicos pra regiões específicas que proíbem algumas coisas, né, mas enfim. Então, ter noção do que era esse Código Hays faz a gente entender muito como a antiga Hollywood funcionava e porque também a gente tem essa ilusão de que antigamente as coisas eram melhores, as pessoas eram mais inocentes, o amor era mais puro e o mal sempre era punido e quem fazia as coisas erradas sempre se dava mal, etc, etc. É muito mais uma construção cultural do que um retrato de fato da época. A década de 50 também era a época de Guerra Fria, né? Então tinha esse estado constante de paranoia e alguns filmes acabam se utilizando um pouco sobre isso. Mas vamos falar do filme, né? Sobre o que ele fala. É uma história bem complicada, eu vou te falar, viu? Eu tava contando o que acontece pro meu namorado e ele ficou tipo, meu Deus, porque ele não sabia sobre o que era o filme. E aí eu fui contando meio que todos os plot twists e as implicâncias de cada coisa, porque ele não se importa tanto com spoiler. E ele ficava tipo, meu Deus! Porque ele é um filme, assim, de mudanças, tem um plot twist principal nele, não vou comentar muito sobre, talvez eu comente mais sobre momentos, assim. Esse é um filme onde o plot twist não acontece no final. Ele não é um filme de mistério, ele é um filme de suspense. Até o próprio Hitchcock fala sobre isso, porque eu já vi algumas pessoas, né, debatendo, será que o filme seria melhor, mais interessante se a virada fosse só no final, se a gente ficasse o tempo todo no escuro e só no final a gente soubesse o que tá acontecendo. Mas eu defendo a virada ser no meio, porque ele vai mais pra parte do suspense e também, assim, tem uma parte no meio, eu confesso que eu tava começando a ficar um pouco cansado do filme. Então, quando vem aquela virada, eu fiquei, opa, tudo mudou? E agora, o que vai acontecer? E aí, a última hora do filme, né? Porque essa virada vem com 1h10, mais ou menos. Então, a última hora do filme, eu fiquei grudada. Porque eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? E agora? E a gente sabe das coisas, mas os personagens não. Então, tem toda essa camada que eu particularmente adorei. Que hoje é uma coisa que acontece no cinema, mas foi meio que começou. Esse foi um dos primeiros filmes, assim, grandes a explorar isso. Mas sem revelar grandes coisas, a gente vai acompanhar um detetive, que é o James Stewart. O personagem dele chama Scott. Eu vou chamar de Scott porque é mais fácil. Ele era um policial e aconteceu uma situação, é a primeira cena do filme. A gente vê uma perseguição policial nos telhados de uma cidade. Tá ele e um colega policial correndo, pulando as telhas atrás de um criminoso.
Acontece uma situação que ele fica pendurado, ele perde o equilíbrio e fica pendurado no beiral. E aí ele começa a sentir vertigem, né? Porque vértigo é vertigem em inglês. Ele começa a sentir muita vertigem. E isso paralisa ele. Ele não consegue ajudar o colega policial dele, que acaba caindo e morrendo. Isso gera um grande trauma no Scott. Ele acaba se afastando da polícia, né, pra se recuperar e também porque ele tá traumatizado. Ele acaba desenvolvendo acropofobia, que é o medo de altura, né? Algumas pessoas associam vertigem a medo de altura, mas são coisas separadas. Tem a fobia, que é realmente um medo, né? Que é a acropofobia. E a vertigem é o sentimento que a gente tem quando a gente tá em grandes alturas, que a gente olha pra baixo e fica assim, meu Deus, como tá alto, parece que o mundo tá girando. É a sensação, não o medo em si. Eu abri o Wikipedia pra pegar a sinopse e o título de Português de Portugal é um pequeno spoiler, se você parar pra analisar. Mas se você não viu o filme, talvez você não saque qual é o spoiler, mas enfim, fica esse aviso. Então a gente tem o Scott, ele tá nessa situação, ele tá meio que, e agora, né, o que vai ser de mim? E aí ele recebe uma mensagem de um colega dele de faculdade, que tá de volta na cidade, quer se encontrar com ele vai lá, eles conversam, o cara já é um empresário super bem sucedido e tal, só que ele tem uma esposa, ele tá um pouco preocupado com essa esposa, porque ele fala que ela tá meio esquisita, ela sai pra dar umas voltas, ela vai nos lugares esquisitos, e aí quando ela volta pra casa que ele questiona, né, tipo, onde você foi? Ela desconversa, e aí ele fala... Aí o Scott fala, você acha que ela tá te traindo? Aí ele fala, não, eu acho que ela tá maluca. Na verdade, eu acho que ela está possuída por um espírito de uma ancestral dela. Aí o Scott fala, tá, eu não acho que eu posso te ajudar, eu vou embora. Aí o amigo dele fala, não, peraí, eu preciso de uma pessoa de confiança, porque eu confio em você. Eu quero que você siga ela. Você é um policial, você sabe ser discreto, você sabe os lugares. Segue ela, vê o que ela tá fazendo, me faça um relatório. Que se eu tiver um relatório que ela tá maluca, eu posso internar ela e aí todo mundo fica bem, beleza? Beleza, são os anos 50, gente. Eles fazem esse acordo. E aí o Scott começa a seguir a esposa desse cara, que é a Madeleine, interpretada pela Kim Novak. E aí temos a história do filme, várias coisas vão acontecendo. Ele vai seguindo ela, e por algum tempo a relação entre eles acaba sendo esse distanciamento. Ela não sabe que tá sendo seguida, ele tá só observando ela de longe e criando uma ideia, uma opinião dela com base nas ideias das outras pessoas e no que ele está observando ela fazendo naquele momento. Até que em dado momento existe uma quebra dessa distância entre eles, que eles acabam interagindo, acabam conversando numa situação que acontece. E aí começa-se a surgir uma coisa ali entre eles que vai caminhar para uma obsessão do Scott com relação a ela. Eu acho que é isso que eu posso contar pra vocês sem grandes spoilers, mas acontece muita coisa, gente. Isso aqui é tipo a primeira meia hora do filme. Depois vai acontecendo coisa atrás de coisa, assim, num ritmo bem bom, considerando que é um filme antigo. Ele é um pouco mais lento, tem alguns momentos, assim, que eu acho no meio, acontece uma coisa no meio do filme que acaba tendo uma consequência um pouco mais policial, por assim dizer, que eu não gosto tanto dessa parte, eu acho ela um pouquinho chata, mas depois o filme volta no ritmo dele normal de novo, e aí fica bom, muito bom mesmo. O filme, ele sempre tem esse ar de suspense, esse ar que a gente não sabe tudo o que tá acontecendo, e essa situação é muito esquisita pra gente achar isso normal e seguir, pra ser um drama, né? Ele é um filme de gênero, mas eu acho que um dos temas principais, assim, é a obsessão do personagem do Jimmy Stewart pela personagem da Kim Novak. E é isso que vai moldar a história inteira. Esse é um fator que eu vejo muitas pessoas criticando e não gostando tanto, porque o personagem de James Stewart é bem machista. Em alguns momentos ele age com violência. A gente não vê violência física sendo tratada em tela, porque, né, era um dos temas do Código Reis, né? Não só não ter violência de vilões, mas não ter violência nenhuma. O personagem de Jimmy Stewart é debatível o quanto ele é um mocinho, o quanto é um vilão. Ele é uma pessoa complexa. Ele tem atitudes muito questionáveis.
Ele é um homem de sua época e eu não gosto tanto dele. Em dado momento eu percebi que ele tava fazendo, eu não tava mais torcendo tanto assim pra ele. Mas estávamos lá nós todos vendo as coisas acontecendo, né? A trajetória do filme na época, ela é até curiosa de observar, porque o Hitchcock ele já era um diretor conhecido, né? O pessoal já tinha uma ideia dos filmes dele, né? Que ele sempre fez filmes de mistério, suspense, um quesinho de esquisitice, de sobrenatural aqui e ali. Então já existia uma certa expectativa. Um Corpo que Cai não foi um sucesso de bilheteria, nem de crítica. O pessoal não curtiu muito o filme na época. O Hitchcock botou a culpa no James Stewart, falou que ele tava velho demais e não atraía mais bilheteria. E isso meio que acabou com a parceria do ator, do diretor, que eles já tinham trabalhado juntos em alguns projetos, eles nunca mais trabalharam juntos. Inclusive tem uma diferença de idade gigantesca entre o James Stewart e a Kim Novak. Ela tinha acho que 24 anos, ele tinha, sei lá, 49, 50. Então tem essa diferença de idade gigante entre esse casal, por assim dizer. E como eu disse, né, o filme não foi popular no lançamento dele e ele ficou esquecido por 3 décadas depois, porque ele fez parte do espólio do Hitchcock, que ficou com a filha dele, não ficou com nenhum estúdio. Então, por esses 30 anos, o filme foi considerado meio que perdido, junto com outros do diretor, e eles foram redescobertos na década de 80 pelo pessoal da nova Hollywood, né? Porque o movimento de cinema novo de Hollywood surgiu no final dos anos 60, começo dos anos 70, com vários diretores que estão na ativa até hoje, como o Scorsese, o Coppola, o Spielberg, enfim, essa galera, né, que começou a fazer um cinema mais diferente na década de 70, 80. Eles foram atrás, acharam os filmes do Hitchcock, fizeram relançamentos, e foi aí que esses filmes foram redescobertos e se tornaram grandes ícones, grandes referências, né? Porque eles eram referências pra galera da nova Hollywood, que, querendo ou não, é o grande suprassumo da influência que a gente tem hoje. Muitos deles ainda estão vivos e ativos. Então, em resumo, a gente consegue traçar muitas coisas da sociedade como ela é hoje, voltando nos anos 60 e 70. Mas, enfim, voltando a falar de Um Corpo que Cai, o que mais me chamou a atenção no filme, além da história dele ser muito legal, são os recursos visuais usados para contar essa história, porque ele é um filme que ele tem várias interpretações e é um filme muito controlado. É um filme com um elenco muito pequenininho e tudo nele é controlado. Quase tudo foi gravado em estúdio, tem algumas cenas em locação, mas tudo que é em estúdio, o diretor consegue ter controle de absolutamente tudo que tá em tela, o jeito que tudo é enquadrado, os figurinos, as cores, tudo adiciona à história. Prestem muita atenção em tudo que é verde, prestem muita atenção na iluminação, na mudança de luz, porque tem uns 3 ou 4 momentos onde a história vai ter uma virada e alguns segundos antes tem uma mudança de iluminação que é, assim, muito marcante. Não é nem um pouco sutil, gente, vocês vão reparar, eu garanto isso pra vocês. Porque acontece essa mudança e fica, nossa, o que aconteceu? Que esquisito. E dali a pouco vai acontecer alguma coisa que vai mudar o filme. Em alguns lugares é um pouco mais óbvio essa mudança, em outros não é tanto. É uma introdução de um personagem, ou é o momento que um personagem percebe alguma coisa que você só vai sacar que ele percebeu na cena seguinte ou na outra. Mas são momentos de mudança, são momentos para ficar atento. Os figurinos são da Edith Head, que é uma figurinista famosíssima, notável, uma grande referência. A Edna Moda dos Incríveis, ela é uma referência direta à Edith Head, a aparência delas é muito parecida. E ela trabalhou muito com o Hitchcock, e aqui nesse filme os figurinos falam muito sobre os personagens e eles também ajudam a dar essa estética esquisita. O filme tem uma estética muito esquisita. Um dos figurinos mais notáveis da Kim Novak, que é uma personagem loira, é um terninho cinza. E ele fala que ele não tá acostumado a ver loiras vestindo cinza, porque não é uma cor que favorece, né? O tom claro da pele, o tom claro do cabelo é uma cor que apaga elas, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de esquisitice, porque não é tão comum, a gente não tá tão acostumado. E aí, no monte de cenas chaves, ele bota a moça nesse terninho cinza até um dado momento que esse terno vira meio que uma peça narrativa ali dentro da história. E então tem todos esses rolês das importâncias dos detalhes mesmo.
E esse também é um filme que popularizou o Dolly Shot, o efeito vértigo, que é debatível se foi criado aqui ou não. Tem relatos de filmes menos conhecidos que já usaram shots parecidos no passado, mas o que é o efeito vértigo? É uma técnica que, enfim, alguns dizem que foi o Hitchcock que desenvolveu, junto com o diretor de fotografia desse filme, que é o Eamonn Roberts, que é quando a câmera foca num personagem, enquanto que o cenário em volta dele parece que se dobra, fica distorcido. Esse efeito você coloca a câmera num carrinho, né, o carrinho que vai para frente e para trás, que eles usam, que é o dolly, né? E aí você vai indo ou para frente ou para se afastar, mantendo o ponto focal no personagem. Enquanto isso, você mexe no zoom da câmera para distorcer o que quer que tenha em volta desse assunto. Você pode ver esse efeito tanto num personagem, quanto mesmo no começo do filme, né, que ele tá pendurado lá no telhado, e aí ele olha para baixo, você vê a visão dele daqueles prédios e o chão, né, o foco é o chão, e os prédios vão se distorcendo para criar esse efeito de vertigem. Então, várias pessoas acreditam, né, que foi nesse filme que foi criado esse efeito, mas com certeza ele foi popularizado com esse filme, tanto que em alguns lugares eles chamam de efeito vértigo, efeito vertigem, mas o nome oficial é Dolly Zoom. Se vocês quiserem pesquisar mais, ver efeitos práticos, porque esse é um podcast apenas de áudio, mas Dolly, exatamente como vocês acham que escreve, D-O-L-L-Y, igualzinho Guaraná, e Zoom, Z-O-O-M. Facinho. Tem vários vídeos legais no YouTube falando sobre a história, mostrando exemplos e também dando dicas de como fazer de um jeito mais modernoso com aplicativos de edição digital. Se você for cavar muito profundamente na cinefilia, você vai descobrir que tem um filme argentino, eu não lembro se é da mesma época, eu acho que é de alguns anos antes, que tem uma história muito parecida. Aí o pessoal ficou, o que será que está acontecendo? Gringos copiando latino-americanos? Mas aí foram ver, e os dois filmes têm como fonte o mesmo romance, que é uma história francesa chamada D'entre los morts. Enfim, perdoem pelo meu francês, mas eu acho que não tem publicado aqui no Brasil. Em inglês ficou The Living and the Dead, porque lá eles traduziram, enfim. Então tem esse livro, que foi essa referência para esses dois filmes. E gente, assim, vocês têm que ter a mente aberta pro sobrenatural nesse filme. Não vou falar que é uma parte principal dele, mas tem uma coisa ali esquisita pairando. O próprio Hitchcock, ele resume o filme como uma história de amor entre um homem e uma mulher que morreu. Eu vou só jogar isso aí no ar pra vocês. Quem viu o filme sabe o que aconteceu, né? Sabe o que está rolando. Mas eu acho tudo isso muito interessante. Porque, assim, esse foi um filme que eu fui assistir sabendo de várias coisas. Porque eu já vi essa referência sendo usada para vários outros filmes que eu já vi. Mais notavelmente, Phoenix, do Petzoid. Eu assisti, eu amei, é muito bom. E aí, quando eu fui ler as críticas, os comentários do pessoal, muita gente citou Vértigo. E aí eu fiquei, eu achava aquela história de um cara que tinha medo de altura. E então eu meio que saquei uma coisa ou outra, assim, que conversava com Phoenix. Em Phoenix não é um mistério, não é uma ficção científica, não é um terror, não é nada, é um dramão. Um drama histórico, mas existe uma situação que lembra a situação do corpo que cai. Então, pode ser um spoiler eu falar o que é, pra quem viu uma coisa ou outra. Em Phoenix não é um spoiler. Isso é uma coisa que acontece já logo no começo. E a gente vê os desdobramentos disso. Em Um Corpo que Cai é meio que o plot twist grande do meio. Então, assim, eu já meio que sabia o que acontecia, mas isso não me prejudicou. Na verdade, eu esqueci. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas não lembrava exatamente o que era. E aí, conforme o filme foi indo, eu fiquei, nossa, o que é esse negócio sobrenatural aqui? E aí, ele meio que... Eu não vou falar que ele descarta. Mas, assim, tem várias coisas que no começo parecem muito importantes,
que até a metade do filme elas são descartadas. Ou que elas são tipo, beleza, isso aqui foi importante lá no começo, mas agora já passou, vamos embora. Que nem a questão do assassinato que eu comentei lá no começo. Existe em dado momento um assassinato, existe uma contagem de corpos nesse filme. Nada muito gráfico, mas algumas pessoas morrem. Enfim, é um filme do Hitchcock, gente. Só que apenas um é um assassinato de fato e no momento isso é muito importante, isso faz as coisas se moverem e a história dar uma mudada, mas uma vez que isso acontece, essa parte é descartado, esse assassino some, porque ele não é mais importante pra história, porque a história não é sobre ele, não é sobre o assassinato, não existe mistério sobre esse assassinato, a gente vê acontecendo, o que importa são as consequências pros outros personagens, e é isso que eu acho muito interessante. Eu falei da Edith Head, que costumava colaborar com o Hitchcock, mas aqui temos outros amiguinhos do diretor. Tem o Bernard Herrmann na trilha sonora, o mesmo cara que fez a trilha icônica de Psicose e de outros trabalhos, apesar que eu gosto mais da trilha sonora no geral do Corpo que Cai. Eu gosto muito mais do Corpo que Cai como filme no geral. Eu acho que é meu Hitchcock favorito até agora. Eu já assisti Psicose, já assisti Janela Indiscreta e Rebecca. Todos são filmes muito, muito bons. Mas eu ouso dizer que eu acho que Psicose é o que eu menos gosto desses 4. E olha que foi um dos meus filmes favoritos mês passado. Eu tô numa crescente, assim, de Hitchcock. Quem sabe até o final do ano eu vejo mais 1 ou 2. Vamos aguardar. Voltando ao tema de colaboradores principais, a sequência inicial do filme é do Saul Bass, que ele foi um designer, um artista visual, muito famoso pelas aberturas que ele fazia no cinema. Na verdade, ele foi a pessoa que transformou aberturas de filme em um espetáculo à parte. Porque antigamente, os créditos, eles eram todos na frente do filme, assim, não acabava o filme e aí tinha os créditos. Não, o filme começava, tinha o title card, né, com o nome do filme, e aí seguíamos-se os créditos, elenco e tal, ficava aí uns 2, 3 minutos até o filme de fato começar. E se você pegar um filme antigo pra ver, alguns são mais interessantes que outros, a maioria é bem chato. E aí o Saul Bass falou, não é porque tem que ser assim que tem que ser uma coisa chata. E aí ele cria toda uma sequência animada que conversa com o tema do filme e também é uma coisa que é legal de ver. A gente vê ali todos os créditos, mas tem uma animação, tem uma coisa assim que vai deixar a gente entretido e que também vai deixar a gente já preparado pro clima do filme que vem a seguir. Então é um aquecimento. E se hoje a gente tem boas sequências de abertura, por mais que não vai ter todos os créditos iniciais antes do filme, é por influência dele, é por ele ter feito esses filmes do Hitchcock. Para quem quer um exemplo mais lúdico, a abertura do Monstros S.A. é muito inspirada nas aberturas dele, tem o estilo dele. Não foi ele que fez, ele já tinha falecido, mas é bem a cara dele do que é uma abertura de filme no estilo das coisas que ele fazia, por mais versátil que ele fosse. É uma referência bem direta, assim, e é uma abertura ótima também. Falando em design, falando em arte, também teve o John Farren, que ele trabalhou aqui nesse filme fazendo uma sequência animada que tem no meio do filme, que é um sonho, um pesadelo que o personagem tem. Tem várias coisas visuais diferentes, foi ele que fez. E também foi ele que pintou o retrato da Carlota, que também é um elemento muito importante em dado ponto do filme, que é um retrato dessa mulher que supostamente está possuindo a Kim Novak. São muitos detalhes, são muitas coisas que eu acho que você vai reparando mais e mais a cada vez que você revê um filme. Eu acho que é um filme que ele tem um valor de você assistir muito grande, porque uma vez que você sabe exatamente o que vai acontecer, você vai assistir de novo prestando atenção nas dicas para aquilo. E o filme vai te dar, porque, como eu falei, é um filme muito rico em detalhes, muito rico em temas, muito interessante. Eu vi várias leituras diferentes do filme, várias pessoas que vão tendo leituras diferentes conforme vão vendo. Todas interessantes, não concordo com todas. Não gosto muito da teoria de que foi tudo um sonho, porque eu detesto esse tipo de teoria, mas aí é um gosto pessoal meu, cada um acha o que quiser, né? Mas meio que existe embasamento para que isso aconteça também. E pra fechar, uma curiosidade que eu achei engraçada, porque é o tipo de coisa que eu gosto, é que o Hitchcock, ele não tinha exatamente uma regra, mas era notável que se tinha um ator grande fazendo um personagem do elenco principal no filme, e esse personagem morre, o diretor nunca mais trabalha com o dito ator.
Tanto que tem vários atores que colaboraram com Hitchcock por alguns filmes, depois eles deram uma sumida. E aí, se você for ver o último filme que eles fizeram com o diretor, o personagem dele morre. Não significa que todos os filmes acontecem no mesmo universo, todo mundo. Não, é só mais uma coisa da cabeça maluca do Hitchcock. Que por mais genial que ele tenha sido pro gênero de mistério e suspense, por mais importante que ele seja, ele também era uma figura complexa e altamente problemática, né? O pessoal reconta as coisas de trabalhar com ele, não era a coisa mais fácil do mundo. Ele não era particularmente gentil com as mulheres, pelo contrário, parece que ele pegava muito mais pesado com elas do que com os caras, enfim, várias coisinhas aqui, mas esse não é um episódio de polêmica sobre o Hitchcock. Mas eu quero só deixar claro que eu sei das complexidades dele e que eu tenho uma relação complexa com ele, que por mais que eu goste muito do cinema dele, eu tenho dificuldade de admirar ele como pessoa, porque é uma pessoa complicada, né? E já que eu pesei um pouco o clima, uma outra curiosidade um pouco mais triste é que em dado momento do filme, os personagens eles vão num parque florestal, e aí tem uma árvore, né? Na verdade é uma árvore cortada, sabe quando tá só o anel da árvore, assim, aquelas árvores gigantescas, super antigas, não sei se é uma sequoia, enfim, era um pedaço dessa árvore que tava assim em exibição, que você conseguia ver os anéis dela, né? E aí tinha as marcações do tipo, aqui nesse anel foi quando aconteceu tal coisa, nesse anel foi quando aconteceu tal coisa, você está aqui, pra você perceber como a gente é pequeno, como nossas vidas são períodos extremamente curtos da história da humanidade e tal. E aí os personagens fazem alguma reflexão, um comentário que faz sentido com a história que tá andando ali. Enfim, essa árvore, ela tava exposta num parque de verdade, não é o que eles falam que eles vão, acho que o nome é diferente, mas ele não existe mais, ele foi destruído no incêndio que teve em 2020, e aí é triste, né? Porque a árvore existiu por centenas de anos na natureza, depois por vários outros anos ali em exposição, porque estava pelo menos até os anos 50, né? E aí ele não existe mais, né? Foi destruído, né? Que pena. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Não vou entrar tanto na parte de spoilers, porque eu não acho que eu contribuo tanto pra conversa, assim, comentando das coisas que acontecem, porque eu não acho que eu tenho uma opinião tão única, diferenciada, uma nova interpretação. Já existem vários vídeos de final explicados no YouTube, né? E eu também quero manter esse episódio curto e prático, até pra mim editar nas próximas horas aqui. Então eu espero que tenha dado curiosidade pra vocês pra assistirem o filme, caso vocês não tenham assistido ainda, o contexto pra colocar a cabeça na época, e também a vontade de rever, se faz tempo que vocês não reveem e tal. Acho que sempre bom, é um filme que eu quero rever em breve não, mas ano que vem, quem sabe. Acho que é um filme que ele ganha bastante nas revisitadas. Quem sabe eu faço conteúdo sobre isso, não sei se pro podcast, mas pro Instagram, talvez, me sigam lá, @filme.da.semana, é meu canal principal de comunicação e de coisas aleatórias, eu sempre tô lá, sempre tô vendo tudo que tá acontecendo por lá. Também tô no TikTok Filme da Semana, não entro tanto no TikTok, porque eu não gosto tanto de vídeo curto, vertical. Também tô no Blue Sky, @lalariland, vou lá pra reclamar da vida, principalmente. E eu tenho um e-mail, que é o podcast filme da semana, @gmail.com, caso você queira falar comigo e não tenha nenhuma dessas outras redes sociais. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho, que é disponibilizado gratuitamente toda semana. Se quiser me pagar um cafezinho, eu vou ficar muito feliz. E por hoje é só. Fiquem bem, até semana que vem. Se tudo der certo, semana que vem vai ter um episódio muito longo de assistidos de setembro, porque eu tô vendo uns filmes muito bons nessa reta final de mês. Então vamos aguardar o que o futuro nos traz. Mas por enquanto é isso. Bom fim de semana, boa semana, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.